Bom, todo o debate que nós ouvimos de manhã teve um fenômeno específico que foi citado em todas as mesas, que é a violência. E, por isso, ouvindo também, né, em todos os espaços que a Fundação tem atuado, a gente achou que cabia a gente ter uma mesa, um espaço especificamente para tratar sobre a violência e o impacto na saúde mental de crianças e adolescentes. Então, para a mesa 4, vou chamar aqui ao palco, por favor, Thalita Lar, Mara Augusto, Karen Scavacini, Christian Dunker e a nossa moderadora, Tid Setúbal. Muito obrigada. Iniciemos, então, o debate. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer à Fundação José Luiz de Setúbal pela organização desse evento com essa temática tão importante, o convite, e agradecer também os palestrantes aqui comigo, que vão compartilhar as suas experiências nesse encontro. E falando em encontro, acho que a escola é esse espaço, né, de encontro, encontro com os amigos, encontro com os professores, encontro com o conhecimento, os saberes, a diversidade. Acho que muitos encontros acontecem na escola. No entanto, acontece também um outro encontro, como a Amanda falou, que foi mencionado aqui de manhã várias vezes, que é o encontro com a violência. E esse encontro é complexo e difícil. Então, me parece que muito importante a gente poder pensar sobre isso, discutir ações, pensar sobre o fenômeno, né, porque a violência está nas escolas, porque está na sociedade. Então, a gente poder se debruçar sobre esse tema me parece fundamental, justamente para criar uma escola com uma convivência mais saudável, mais interessante e tudo isso. Então, a gente está aqui hoje para poder falar disso. E vamos, então, começar essa mesa, né, que se chama Violência nas Comunidades Escolares e o Impacto na Saúde Mental das Crianças e Adolescentes, pela fala da Thalita Lar. Bom, boa tarde. Então, eu sou a Thalita. Eu faço parte do GPEM, que é um grupo que estuda, a princípio, né, as questões da convivência escolar e da formação moral das crianças e dos adolescentes. E a gente se viu aí num momento em que a gente precisava se dedicar também ao estudo da violência, até porque a convivência perpassa, né, esse fenômeno. E aí, como foi dito de manhã, tudo aquilo que aumenta na sociedade também vai aumentar na escola, e a gente teve um aumento significativo das situações de violência, assim como das questões de saúde mental, né? Então, eu vou trazer para vocês alguns dados, e aí, a partir disso, a gente conversa um pouquinho. Eu estou com... Tá. Então, só assim, né, em termos de definição, a gente tem a questão da violência escolar, que é aquela que é dirigida à instituição, àqueles que fazem parte dela. E aí, a gente tem algumas diferenças. Então, a violência da escola, né, que é da instituição em relação àqueles que estão ali, inclusive em relação aos alunos, da escola, que é aquela violência que acontece em outros espaços e também pode acontecer ali dentro, por exemplo, bullying, brigas e etc. E a violência que invade a escola, por exemplo, os ataques que tivemos recentemente. A partir disso, então, a gente vai trazer alguns dados e alguns conceitos, né? Primeiro, rapidinho, só vou passar por essa diferenciação entre incivilidade e entre violência, ou entre problemas que perturbam a ordem do dia a dia da escola e problemas que são de ordem violenta. Até para a gente diferenciar, porque muitas vezes a gente escuta assim, nossa, a violência aumentou muito na escola. Sim, tivemos um aumento. Mas o que nós mais temos na escola não é a violência, né? São problemas que estão mais relacionados à bagunça, né? Aquela dificuldade, às vezes, de que os alunos se acalmem para a gente começar a aula. Então, esses podem ser considerados problemas de ordem perturbadora.
Então, a transgressão à regra, o barulho, as cutucadas no colega, as incivilidades. E aí nós temos os problemas que são de ordem violenta. O bullying, as cyberagressões, a violência dura, e aí se caracteriza assim os ataques, as ameaças. Por que a gente diferencia? Porque eles precisam de ações e intervenções que são diferentes. Não dá para a gente agir em relação a uma situação de incivilidade ou de bagunça da mesma forma que a gente agiria na escola numa situação de racismo. São precisas intervenções diferentes. Então, a gente precisa diferenciar o problema. Senão, para o aluno, elas têm o mesmo peso, elas têm a mesma problemática. E eles precisam diferenciar essa questão. Aqui nesse desenho, vocês podem ver que ali no meio estão as violências estruturais, porque nós já temos dados suficientes, né, para dizer que elas perpassam essas questões e perpassam também o aumento das situações de violência. Então, a partir disso, alguns dados recentes, né? Esses são de uma pesquisa da professora Luciane Tonheta, em que ela pergunta para os alunos das escolas paulistas sobre se eles passaram por alguma situação que a gente caracteriza como bullying, né? Então, ameaças, se eles foram humilhados, enfim, claro que a gente não pergunta você sofreu bullying, né? A gente faz uma outra pergunta mais ampla, e vejam que 25% deles responderam que sim. Para ser bullying tem que ter uma frequência, tem que ser entre pares, né? Tem algumas características. E vejam esse número, 18% dizem que sentem medo de alguns alunos na escola. 8% dizem que sentem medo sempre. Então, eles sentem medo de ir para a escola, né? Aí a gente já tem alguns dados sobre a questão do sofrimento. Mário, depois você pode complementar os dados, que tem vários do Conviva aqui, né? Mas esses dados são sobre a violência interpessoal entre os estudantes. Vejam como cresceu, né, de 2019 para 2022 e 2023. 2021 nós estávamos na pandemia, então, claro que eles são menores, mas de 19 para 23, praticamente triplicou, né, os dados de violência interpessoal entre os estudantes. E esses daqui sobre também ocorrências nas escolas, só que a gente pulou os anos da pandemia. Então, o roxo é de 2023, vermelho 22 e azul 19. Olhem, agressão física, verbal, ameaça, tudo aumentou. Esses episódios são os de manifestações perturbadoras. Então, em disciplina recorrente, saída sem justificativa da sala de aula, uso de aparelhos, vejam que também aumentaram. Então, apesar da gente ter um aumento nas situações de violência, o que aumentou mais foram as situações de incivilidade, né? As situações perturbadoras. Aqui, ocorrências em relação à saúde mental. O verdinho é 19, o vermelho é 23. Sinais de alerta, né, em relação a comportamentos que demandam cuidado, as questões de suicídio, tentativa de suicídio, uso de álcool ou outras substâncias, uso de substâncias ilícitas e a violência autoinfligida. Então, tivemos um aumento significativo aí dessas questões nos últimos anos. Vou passar isso daqui, porque meu tempo é curto. E aí vamos entrar, então, na situação de violência extrema, né? O que seria a violência extrema? Essa violência que invade a escola e que nos gerou tanto pânico no ano passado, né, em decorrência dos números e do seu aumento. Esses dados são de uma pesquisa de uma colega do nosso grupo, que defendeu a dissertação de mestrado há algumas semanas. São dados recentes. Na pesquisa dela, ela chama Cléo Garcia, junto com a professora Thelma Vinha, né, elas fizeram uma pesquisa resgatando as situações de ataques que tivemos no Brasil, desde o seu primeiro, né, só que com foco específico em situações que foram geradas por alunos e ex-alunos. Então, por exemplo, aquela situação que a gente teve no Sul, do rapaz que entrou na creche com a machadinha, acho que vocês se lembram. Essa é uma situação que não entra nessa pesquisa, porque ele não era ex-aluno. Então, teve esse recorte justamente para a gente entender o que faz com que esses jovens, porque, né, eram todos muito jovens, retornem para a sua escola, né, ou para a escola, para ter uma ação tão violenta. Então, o foco da pesquisa foi nesse sentido. E aí, os números que nos assustam, né? De 2001, que foi o primeiro ataque, até 2024, nós tivemos um total de 40. De 2001 a 21, 15. E de 22 a 24, em 3 anos, tivemos 25. Então, a gente teve um aumento muito significativo.
Sobre o perfil desses autores, que acho que é algo importante da gente trazer nesse momento, nós temos, então, 26 ainda eram estudantes, de 43, porque alguns agiram em dupla, né? Por isso são 43 de 40 situações. 26 eram estudantes ainda das escolas, 17 ex-estudantes e 7 tinham abandonado a escola. Então, a gente pode entrar naquela questão também da evasão, do abandono, né? Da frequência, que acho que é bem importante. Todos autores do sexo masculino, em sua maioria brancos, com gosto, né, culto pelas armas e num contexto de isolamento social. Então, eram adolescentes que costumavam ficar muito sozinhos. Quando se pergunta para os professores ou para as pessoas que os conheciam, o que você lembra dele? Era um menino quieto, que ficava lá no fundo da sala. Em geral, esses meninos, vou falar meninos, né, porque são todos meninos, mas assim, esses meninos não eram aqueles que a gente lembra. Sabe aquele adolescente que a gente lembra para sempre, né? De tanto que ele tumultuava a aula, fazia... Não, era aquele que estava quieto, que, de certa forma, não tumultuava. E, de certa forma, também não conseguia falar sobre o seu sofrimento, né? Então, esse é um ponto importante. 72% deles tinham indícios de participação em comunidades na internet ou em radicalização. Então, esse é um ponto importante até para a gente entender esse aumento nos 3 últimos anos. Nós tivemos uma crescente aí das subcomunidades nas plataformas digitais, e são subcomunidades em que esse culto ao ódio, né, o discurso de ódio, cresceu muito. Inclusive, uma dessas subcomunidades recebe o nome de TCC, que é referente a crimes reais, né, True Crime Community. E ali eles conversam sobre essas possibilidades e também se retroalimentam, né? Acabou se tornando um espaço de pertencimento. Aquele pertencimento que a gente entende que a escola precisa proporcionar, né? Que a gente precisa cuidar na escola. Só que esses jovens, de alguma forma, não se sentem pertencentes ao ambiente escolar e procuram outros locais, porque todo jovem quer se sentir pertencente. E aí eles se encontram nessas comunidades e acaba acontecendo essa... Enfim, né, eles acabam se retroalimentando nesse desejo de vingança, né? Existem indícios, né, então, desses 43 autores, tem indícios de transtornos mentais variados, foram feitos contatos com as pessoas que os acompanhavam, porém, não dá para a gente dizer que essa é a causa determinante, né? Pelo contrário, o que fica mais evidente são os discursos de ódio, de racismo, misoginia, enfim. E aqui entra uma questão importante, né? Apesar da gente ter indício do transtorno mental ou de alguma questão de sofrimento, muitos deles não eram acompanhados, né? Então, entra um pouco naqueles dados que o Rodrigo trouxe de manhã, né? De 80% que não tem acompanhamento, não tem esse cuidado em relação à saúde mental, até porque muitas vezes nem conseguem chegar nos serviços, né? E um fato que é extremamente importante, todos eles tiveram a escola como palco de sofrimento. Dá para a gente dizer, todos passaram por situação de bullying? Não dá para dizer isso necessariamente, mas dá para dizer que tem indícios de que sim, tiveram situações de bullying ou de outras violências dentro da escola. Então, por que eles voltam para a escola? Porque eles poderiam cometer uma situação como essa em outro espaço, né? Poderiam, inclusive, ter mais alvos em outros espaços onde tem mais pessoas. Volta-se para a escola porque a escola representa muito. A escola tem uma representação para todos nós e para eles também. Só que, nesse caso, é uma representação de um ambiente que acabou gerando sofrimento, né? Que gerou danos. Então, esses são dados importantes para a gente pensar. Aqui eu trouxe só, né, porque também é um fator que revela um pouco desse aumento, que é sobre o tipo de arma utilizada nas situações. É claro que quando a gente tem uma arma de fogo, o número de vítimas se torna muito maior, né, pelo alcance. Então, a gente tem, né, nas situações em que foram usadas armas de fogo, a gente tem mais vítimas, mas tivemos outras armas ali também. Essas armas são, em geral, de pessoas conhecidas, né? Então, 8 possuíam em casa, 6 compraram de terceiros e 3 têm uma origem desconhecida, mas a gente teve um aumento significativo aí do porte de armas nos últimos anos também. A gente precisa de ações diferentes, né, em relação às situações de perturbação e de violência, como eu comentei com vocês. Mas, para ambas, a gente precisa de uma proposta que olhe para essa escola de forma
total, né? E aí, tanto no âmbito das relações interpessoais, seja entre os alunos, seja entre os profissionais e os alunos. Então, como é que eu estou me relacionando? E aí entram as questões da convivência também, né? De ordem institucional, não adianta um professor ter uma ação de convivência que promova o bem-estar e um clima positivo ali na sala dele. Precisa ser uma ação que seja institucional, pensada na escola como um todo, porque senão esse trabalho se perde, né? E curricular. Isso precisa estar no currículo de alguma forma. Porque se a gente deixa de forma transversal, nem sempre isso acontece, né? Então, do mesmo jeito que a gente fala sobre matemática, a gente vai ter que trabalhar as questões da convivência, né? Isso vai ter que vir para o currículo. Por mais que a gente esteja fazendo isso o tempo todo por meio das nossas relações, nós precisamos de um espaço para conversar e para discutir isso com os nossos alunos. Isso seria mais pontual na escola, mas não tem como a gente discutir essa questão da violência nas escolas e contra a escola sem envolver a rede de proteção, né? Então, aqui falamos um pouco de manhã sobre isso, mas no caso da violência extrema, né, e de outras não extremas também, mas esses meninos precisam de atendimento nas outras políticas públicas. E aí temos uma questão: estamos preparados nas outras políticas para atender esse nível de violência em adolescentes? É uma pergunta que eu deixo para a gente pensar, né? E se estamos, quais serviços atenderiam? Teoricamente, pelas nossas políticas, temos desenhado quem atende autores de violência, mas ainda temos dificuldade com os adultos. Como é que a gente vai atender esse adolescente? E estamos preparados para pensar na desradicalização desse adolescente envolvido nessas subcomunidades? Porque esse é um ponto importante, né? E aí, só para a gente fechar, a gente precisa lembrar que esse adolescente também está em sofrimento. Então, é claro que essas vítimas, que a escola como um todo sofre diante de uma ameaça de massacre ou diante de um ataque. Mas esse adolescente que entra na escola também esteve em sofrimento. E ele também precisa ser olhado, inclusive depois da situação. Porque mesmo que ele vá para uma fundação casa, que ele vá cumprir medida socioeducativa, esse adolescente vai voltar para a escola. E o que é que a gente fez nesse período em que houve essa internação, ou que houve essa intervenção, para que ele volte para um ambiente que, olha que difícil, que também consiga acolhê-lo. Então, ficam aí as perguntas para a gente pensar um pouco. Obrigada, Thalita. Bom, agora vamos para o Mário Augusto. Boa tarde a todos, a todas e a todos presentes. Sou Mário Augusto, um homem negro de pele preta. Estou com tranças nagô, um terno africano de Benin. Estou com um pano de costas preto, calça preta, sapato preto com solado branco. O meu sinal, peço desculpas, é este. Parabéns, viu, Thalita? Parabéns. Maravilhosos os dados que trouxeram para cá. Eu falo de um lugar que eu sou da periferia de São Paulo, embora trabalhe na Secretaria de Estado da Educação do Pará. Primeiro, eu quero agradecer ao Dr. José Luiz Egídio Setúbal por tal evento lindíssimo, Márcia, queridíssima, e a Amanda também. Eu vou pedir só para baixarem um pouco essa luz, que a gente precisa falar sobre isso. Baixa essas luzes aqui dos refletores, por favor. A gente precisa falar sobre isso. Estamos falando de inclusão. Eu sou diretor de diversidade e inclusão. E se vocês não perceberam, nossa iluminação está com arco-íris. Eu, enquanto gay, me senti acolhido. Muito obrigado por isto. Muito obrigado. Precisamos falar dessas violências que apagam LGBTs do espaço escolar. Precisamos falar dessas violências que, aliás, deixe-me saudar antes de tudo aos meus que foram, aos meus que estão e aos meus que virão. Estou falando da minha ancestralidade. Que apagam a minha ancestralidade. 136 anos atrás, um homem como eu tinha seu corpo vendido em praça pública, quando não açoitado.
Nós entramos na escola há pouquíssimo tempo. E a gente precisa falar disto. E a escola ainda reproduz isto. Ter aqui o indígena, que delícia te ver terrar. Que delícia, Theo, você está aqui. Um indígena. Fica aqui para a gente refletir sobre violência escolar. É muito fácil falar, olha, a escola é violenta, mas quem cabe no seu todo mundo? Quem é o todo mundo que vocês tanto falam? Quando estive no Conviva, à frente do Conviva, que trouxe dados da minha gestão, inclusive, que tivemos um aumento absurdo aqui em São Paulo. Conviva, para quem não sabe, Programa de Melhoria da Convivência Escolar e Proteção Escolar. Tá? Então, a gente tem também um trabalho com a PM. E, graças ao sucesso disso, eu fui parar lá no Pará, para montar a Assessoria de Convivência Educacional, junto com o Núcleo de Proteção Escolar, de Segurança Pública de Proteção Escolar, também um trabalho junto com a Polícia Militar, de lá do local. E ambos nós levamos a saúde mental. Quando eu assumi, tinha o GPEM, que já estava atuando junto ao Conviva, e não sei as questões, mas houve um certo distanciamento do GPEM, e nós tivemos o apoio do Instituto Ame Sua Mente. Rodrigo, um grande amigo. Obrigado, Márcia, por trazer meu nome na mesa com o Rodrigo. Me senti muito lisonjeado. É um lugar que homens como eu não caberia. Estou falando de homens, pense em mulheres como eu. É tão lindo ver aqui o meu povo pretinho presente. É sério, gente. Isso é identidade. E quando a gente apaga a identidade, a gente apaga a história. E quando a gente apaga a história, a gente acha que todo mundo é violento. É uma resposta. Ver aquela menina linda fazendo libras aqui. Tá? Que lindo ver isso. É identitário. Gente, eu entro nas escolas do Pará e entro como vocês estão me vendo aqui. Não é uma roupa específica. Quando eu falei que eu não tinha roupa para isso, é isso mesmo. Porque estar ao lado de Christian Dunker não é para qualquer um. Tá? Desculpa, Christian, eu tenho que falar. Tá? É meu ídolo, sim. E eu não tenho roupa para estar do lado dele. Então eu vou usar a roupa que eu uso no cotidiano. Vocês sabem que é entrar numa escola e ver um menino preto com seu Black Power e o corpo dele responder exatamente desse jeito. Por incrível que pareça, meu motorista costuma fazer umas brincadeiras que eu odeio, mas eu chego, estou despachando, ele levanta, sai do carro, abre a porta para que eu entre na escola. E um menino preto presenciou isso. E durante toda a minha visita na escola, eu estava sendo observado por esse menino preto, um menino de 17 anos, quase 2 metros de altura. E aí ele fala para mim, vou usar as meninas, que foi a mesa mais linda que eu já pude ver, a mesa que os meus ancestrais sonharam. Muito orgulho de vocês, meninas e menino aqui presente, porque a gente tem voz, a gente pode falar. Nós éramos silenciados. E se soubessem o quanto a gente tem coisa para contar, quanto a gente tem de saberes para falar, eu vou ser muito rápido, porque o tempo está correndo aqui, né? Essas experiências, gente. Um menino olhar para mim e falar assim, escuta, como é que você conseguiu chegar aqui desse jeito? Com o tablet na mão, com essa roupa, e chegar para visitar uma escola. E o menino fala assim, como é que você conseguiu ir assim? Eu sou assessor do secretário de Estado da Educação. Quantos vocês veem líderes aqui com a minha cor? É identidade, gente. A gente tem que estar nesses espaços. O espaço diverso acolhe. E a gente vai falar como que você fez lá no Pará, Mário? O que você levou que não está funcionando aqui em São Paulo agora? Ou tá, não sei, eu não tenho acompanhado muito São Paulo, eu
porque eu tenho tanto trabalho, não tenho tempo mesmo de ficar olhando as estatísticas dos outros estados mais, porque o trabalho lá é imenso, Pará é imenso. As dimensões de Pará é continental. Pará, para vocês terem uma ideia, para eu ir para Afuá, que é uma cidade que fica no Marajó, eu tenho que sair do Pará e ir até Macapá de avião e pegar um barco de quase um dia para chegar na cidade do Pará. Altamira, 1.200 quilômetros quadrados. Estica essa reta daqui a Buenos Aires. É sobre isso que eu estou falando. Essas dificuldades e essas barreiras físicas. E como é que você fez para chegar psicólogo nos lugares? Os psicólogos estão nas escolas. Lá no Pará estão. Assistente social está em cada diretoria de ensino, porque a gente não conseguiu. Cada região tem uma assistente social para fazer as interlocuções e a garantia de direitos de todas, todos e todes. A gente tem que falar que estes corpos transicionados estão dentro do ambiente escolar e precisam ser respeitados, porque pagam impostos, como todos pagam. Então, no meu todo mundo, infelizmente, gente, no meu todo mundo cabe todo mundo. Espero que o de vocês também, a partir, se não pensou nisso, comece a pensar, será que cabe todo mundo? Eu ainda nem falei da deficiência, eu só falei da auditiva, com o meu sinal. Pensa o que é ser preto, pobre e deficiente. Que tratamento tem na sala de aula? Tem tratamento? Ou é aquele que fica lá no cantinho? E a gente leva essas discussões todos os dias com os psicólogos nas unidades escolares de maneira coletiva. Psicólogo na escola não é clínico. Ele traz a fala da violência contra meninas e mulheres, que temos aqui a Serenas, que é grande parceira nossa, temos aí o Instituto Emissamente, temos vários outros parceiros que nos ajudam a olhar e levar esses debates, essas agendas para dentro da escola. A escola não dá para ter só muro, ela precisa olhar esse muro como segurança, mas olhar esse muro como uma possibilidade de trazer a família para dentro dela, e é isso que a gente tem feito. Nossos índices de violência no Pará, este ano, foi de um caso, de uma possível ameaça, sabe aquela coisa assim, ataque na escola, no banheiro? Foi o único caso que aconteceu. Porque nós falamos de maneira coletiva, nós celebramos as ancestralidades. E o meu povo preto e o povo indígena pensa circular. Nós estamos implantando lá no Pará a justiça restaurativa, que são práticas circulares, não preciso dizer de onde vem, né? Epa, parece que tem fãs aí da justiça restaurativa, e o Pará está pondo pelo menos dois facilitadores de círculos, estimulando onde não tem informação ainda, as rodas de conversa. Eu recebi agora, durante uma escola trabalhando um livro infantil. Eles fizeram até o boneco. Eu mandei para o autor. Falei assim, olha o que eles fizeram. Eu estou aqui emocionado. E me emocionou, porque é um livro que fala de masculinidade para meninos. Quem me vê entrando no banheiro, eu estava falando aqui com as meninas, a gente não fala sobre masculinidade em sala de aula e nem nas escolas, para pensar em pacificação, para pensar de não violência. Para eu entrar no banheiro, eu lavo a mão. Uso o banheiro, saio do banheiro e lavo a mão. Quantos meninos fazem isso aqui? Cri, 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 cri. Infelizmente, Belém é uma cidade que tem 100 amputações penianas por ano, por falta de higiene. É assustador. E se eu não falar disso na escola, a família não está preparada para falar, gente. Isso também faz parte de violência. Isso também faz parte de violência de gênero. Qual é a pressão que a gente faz no menino quando a gente pergunta, quantas você está namorando? E qual a pressão que a gente faz na menina? Olha, você tem que sentar com a perninha fechada.
a gente reproduz violências cotidianamente, a escola não pode ser mais esse espaço. Acabou meu tempo, muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada, Mário. Bom, agora vamos para a nossa terceira fala, que será da Karen Scavassini. Isso mesmo, perfeito. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Falar depois do Mário. E com um tema mais light da tarde, tá fácil. Com o Christian na mesa. Vou até pegar o passador de slide aqui. Obrigada. É isso, né? Tá posto. Se vira. Vamos lá. Tô brincando. Então, bom, fazendo a minha descrição também, blusa verde escura, calça amarela, por um acaso combinando com a cor do crachá, não foi intencional, e sapato vinho. Cabelo encaracolado, mais ou menos. Mas vamos lá, vamos falar de prevenção do suicídio e suicídio entre crianças e adolescentes. A minha fala tem 3 partes. Vou trazer um pouco do que a gente tem visto, o que tem acontecido, o que explica isso, e principalmente o que a gente pode fazer. Então, quando eu estiver falando sobre os problemas que a gente tem enfrentado, ouçam como possibilidades de ação. Vamos lá. Bom, a gente tem no mundo um suicídio a cada 40 segundos e um a cada 34 minutos no Brasil. São 42 pessoas por dia no país. 1.244 crianças e adolescentes por ano. O que significa 3,5 casos de suicídio por dia entre crianças e jovens no nosso país. Nossa taxa de suicídio cresceu 53,6 vezes nos últimos anos. E pela primeira vez em 2022, a chance de adolescentes morrerem por suicídio é maior 21% do que de jovens de 20 a 29 anos. E isso é muito sério. E a gente não fala porque não se fala sobre suicídio. A gente tem que pôr ele no tapete, embaixo do tapete, o silêncio reina. E não dá para a gente ser assim. É a nossa terceira causa de morte de 15 a 19 anos. A 11ª de 5 a 14. Só que esses números só têm crescido. E o que a gente tem feito para mudar? O que está acontecendo com as nossas crianças? O que está acontecendo com as nossas infâncias é o que a gente precisa se perguntar. Porque para esses números estarem crescendo, tem algo muito complicado acontecendo na sociedade em geral. E não é só naquela criança, porque senão a gente de novo coloca nela a obrigação de ser aquela que resolve sozinha toda a situação. Quando a gente olha aqui, né, Saúde Nacional, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a gente pega um número, uma porcentagem de mulheres, 33,7%, falando que a vida não vale a pena. Mulheres do 9º ano, meninas. Quando a gente pega aqui algumas outras pesquisas, né, do PISA e aqui da RAPS, eu peguei no portal GL10, a gente vê que muitas pessoas se sentem um estranho, sinto-me só na escola, muita solidão, ou um aumento absurdo das taxas de ansiedade nos últimos anos. Pô, cara, só a pandemia responde? É claro que não. É muito fácil a gente falar que tudo veio por conta da pandemia. Isso já estava acontecendo. A pandemia foi a tempestade perfeita que fez com que isso explodisse. Mas o que explica? Sempre nós vamos pensar em multifatores. Sempre. É, pessoal, um grande quebra-cabeça. Não é só o celular que chegou. Que também é fácil a gente falar, é tudo culpa do celular agora. Não. Olha só, são questões sociais, pobreza, desigualdade, falta de apoio, alta vulnerabilidade de populações indígenas, que tem um índice absurdamente ainda maior do que esses que eu falei. Falta de recurso nas áreas rurais, que são as áreas onde mais se matam. Pressões sociais, discriminação, desigualdade.
Normas culturais, homens se matam 3 vezes mais do que mulheres. Por quê? Pedem menos ajuda, aceitam menos ajuda, usam métodos mais letais. Expectativas culturais e familiares, questões relacionadas a gênero, falta de recursos econômicos. O jogo do tigrinho, hoje, um problema seríssimo que está acontecendo e que está endividando famílias e que está endividando jovens. Transtornos mentais. Então, eu quis trazer aqui essa tabela grande para mostrar para vocês que não é só depressão. Nós não podemos ter só o olhar da depressão. Porque para um jovem, as questões sociais, elas trazem muitas vezes absurdamente mais sofrimentos do que a depressão. E nem deu tempo ainda de ter uma depressão, gente. Então, a saída também não é só psiquiátrica. Ela tem que ser muito maior do que isso. Pressão escolar, bullying, questões familiares, desesperança, desespero, desamparo, violência doméstica, falta de suporte, abusos. E as questões tecnológicas que entraram na nossa grade de multifatores que não tinham dessa forma há alguns anos atrás. Então, acesso a conteúdo prejudicial, baixa regulamentação, os algoritmos. E aí, para somar tudo isso, visão romântica da morte, fantasias do pós-morte, contágio, que é quando tem um caso numa escola e depois vão tendo outros depois. Ou a mídia, quando, dependendo do que ela fala, ela pode causar outros casos. Enfim, o suicídio é a ponta do iceberg. Rodrigo falou isso hoje de manhã e eu reitero. A gente está falando de sofrimentos. O que a gente vê o suicídio é o número de um sofrimento intenso. E que às vezes não deu tempo de ressignificar a vida. Não deu tempo, porque o jovem é muito impulsivo e ele faz muitas vezes antes de conseguir esperar que isso melhore. Mas agora vocês podem respirar aliviados, que a gente vai entrar um pouco na parte do que a gente pode fazer. Só que a gente só pode pensar no que a gente pode fazer se a gente entende o tamanho do problema que a gente está lidando. Porque senão a gente vai vir com uma caixa de ferramenta prontinha, com ferramentas que a gente não sabe como vai usar. Ou a gente só tem o martelo e vai achar que todo mundo é prego, vai querer bater da mesma forma. E não é assim. Temos aí alguns inibidores, que é o que nós chamamos de fatores de proteção, atividades extracurriculares, senso de conexão e pertencimento, a espiritualidade, acesso a cuidados de saúde mental, suporte social, familiar, de amigos, autoestima e senso de identidade, viver num ambiente seguro. Quando eu falo ambiente seguro, é porque também jovens, muitos jovens que não têm acesso a um ambiente interno e externo, ou seja, dentro de casa ou na sua comunidade seguro, aí você fala, ele está usando muito celular. Tá, mas ele não tem aonde ir. A pracinha perto da casa dele, ele não pode ir, é um lugar violento. Então, a gente está falando também de questões que têm recortes diversos de classe, que vão perpassando também as soluções. Então, é óbvio que a gente precisa falar e fazer educação socioemocional, isso é um dado. Mas a gente precisa ir além disso também. A gente precisa ter a promoção da saúde mental, a intervenção nos transtornos mentais, a prevenção e a pós-venção do suicídio. O que é pós-venção? Pós-venção são todos os cuidados que a gente tem para o luto por suicídio. Para cada suicídio completo, 135 pessoas são impactadas. E se a gente pensar em escolas, esse número é absurdamente maior. Para cada suicídio completo, são 20 tentativas, embora saia um estudo agora dos Estados Unidos que fala 37 tentativas, e 247 pessoas pensando seriamente. Ou seja, um número muito grande, mas que a gente também não fala. Que competências que a gente precisa dar, ou ensinar, ou proporcionar, e que cuidados nós precisamos oferecer? Com certeza não é só um. Então, a gente também precisa de mais pesquisas para entender a própria situação do Brasil, o que funciona, o que não funciona, mas para isso a gente também precisa de financiamento. Pouquíssimo financiamento para pesquisa, especialmente suicídio, porque ninguém quer pôr o nome quando se põe suicídio, a pessoa fala, isso aqui é muito pesado, não quero nem chegar perto. Né? As escolas muitas vezes só nos deixam entrar quando tem um caso, 2 casos, 3 casos, porque se elas conseguirem, elas abafam. A gente precisa promover, prevenir, identificar, engajar,
tratar e acompanhar, porque os jovens que tiveram tentativas de suicídio têm um risco ainda maior e que muitas vezes voltam para a escola sem nenhum apoio. Aqui eu não vou explicar tudo, né? Até porque quem conseguir ver lá do fundo essa letrinha pode até jogar o óculos fora, porque é quase um exame de vista. Mas olha só, aqui é uma tabela da Organização Mundial da Saúde que vai mostrar para a gente ações que a gente pode ter em nível universal, seletivo e indicado para o suicídio, mas eu trouxe isso de uma forma um pouco mais mastigadinha, pensando que a gente pode, lógico, ter programas que lidem com o bullying, cyberbullying, campanhas públicas e, por favor, eu não estou falando de Setembro Amarelo, tá? Porque a gente precisa repensar também o Setembro Amarelo e entender quais são essas boas práticas para que ele também não seja usado como um marketing amarelo ou um selo de que eu dei a minha palestra de meia hora, está tudo bem, eu faço prevenção. Precisamos de triagens, precisamos de suporte, precisamos de serviço de aconselhamento. E eu também acho, a escola não é clínica. Mas quando você pega pessoas que falam, a escola não é clínica, e usam essa fala para justificar racismo estrutural que aconteceu numa escola de São Paulo, também é muito complicado você tirar, né, a fala deste jeito. E precisamos, lógico, de intervenções mais específicas. De uma outra forma, e até porque eu gostaria muito que vocês saíssem daqui pensando o que a gente pode fazer. Não é só, nossa, isso é sério demais, isso é complicado demais. Se a gente não agir, a gente vai precisar esperar acontecerem quantas mortes até a gente entender que a gente tem que olhar de uma maneira diferente para a saúde mental como um todo. Então, a família, lógico, ambientes positivos, conscientização. A gente atende, a gente tem grupos de apoio a familiares que perderam pessoas para o suicídio. E o que eles dizem é, eu não sabia, eu não tinha informação. E sinal não é fácil de ser visto. Se fosse assim, a gente resolvia todos os casos, né? Vê o sinal, resolve, pronto. Nas escolas podemos ter programas, mas também educação sexual. Porque, Karen, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, porque uma criança que não tem educação sexual, muitas vezes ela pode passar por um predador nas redes e pode nem saber direito o que está acontecendo. Isso para dar um dos exemplos. Profissionais da área da saúde também precisam saber o que eles vão fazer e a gente precisa de políticas públicas. Temos uma lei de prevenção do suicídio já há alguns anos. Ela funciona? Não. Ela saiu do papel? Não. Então, leis... Ah, que lindo, temos várias. Quantas foram implementadas? Quantas realmente funcionam? E quantas leis hoje são feitas que é o dia da prevenção do suicídio, a semana da prevenção do suicídio? Na prática, zero. E a gente precisa que a mídia fale de uma maneira mais responsável e que a gente possa tratar também, até quem falou aqui da arte, né? Precisamos de arte. Vou correr aqui, estou finalizando. E mais, precisamos ouvir as crianças e adolescentes para entender quais são os seus sofrimentos, quais são os seus entendimentos, o que ele precisa, porque não sou eu, especialista, que vou chegar e falar, está tudo aqui, ó, o que você precisa. Precisamos ouvi-los. E não esquecer da questão de sono e exercício físico, que perpassa todas essas questões de saúde mental. Só dando alguns exemplos de alguns recursos. Então, aqui são alguns recursos que a gente tem dentro do Instituto Vitaleri, que tem 11 anos de existência. Maioria deles todos gratuitos. Aí é só vocês baixarem cartilhas, materiais, tem cursos, tem vídeos, tem documentário, tem campanha, tudo e mais um pouco. E o Mapa Saúde Mental, convidá-los também para ajudar-nos a aumentar cada vez mais o Mapa Saúde Mental. Foi um mapeamento nacional dos locais de atendimento gratuitos em saúde mental que a gente tem no país. Você falava para uma pessoa, você precisa de ajuda? Ah, preciso. Aonde tem essa ajuda? Ninguém sabia. Então, a gente fez esse mapa e agora a gente está ampliando para o mapa psicossocial, para contar onde tem o esporte de graça, aonde tem a pracinha, aonde tem outras situações que podem ajudar a nossa saúde mental para além do psicólogo e do psiquiatra, porque a gente precisa ampliar essa nossa visão. Juro que eu estou no finalzinho. Então, aqui tem também outros relatórios que nós fizemos. A gente abriu um centro de inovação e pesquisa em tecnologia, saúde mental e suicidologia o ano passado. Sim, ele tem apoio do TikTok. Não, ele não interfere em resultados e muito menos nos temas que nós pesquisamos. E aqui já estão aí alguns relatórios e pesquisas feitas com mais de 7.500 artigos para a gente pensar em tempo de tela e uso da tecnologia.
E é isso. Eu queria só, antes de falar o muito obrigada, dizer que eu gostaria muito que vocês vissem tudo que eu trouxe como possibilidades. E que nós passamos aqui, todos estamos passando um dia inteiro juntos aqui, com muita informação, e que a gente pudesse sair daqui com ideias de como a gente pode implementar essas coisas. Porque senão um dia passa, outro dia passa, outro dia passa, e o conhecimento se vai. Muito obrigada. Muito obrigada, Karen. Tema difícil, mas importantíssimo. Bom, agora a gente vai fechar a mesa. Passo a palavra para o Christian Dunker, que vai fazer essa difícil tarefa de conversar com todo mundo aqui, todos e todos aqui da mesa, sobre esse tema. Obrigado, Tid. Obrigado a todos vocês que concorreram para a gente estar junto hoje. Obrigado a vocês que estamos juntos, né? Realmente considero uma honra, né, uma grande realização ser convidado para falar com vocês que estão dia a dia aqui na educação, falando de saúde mental. Se eu posso dar algumas notas que contribuam para que vocês façam melhor o que já estão fazendo, para mim vai ser já uma grande conquista, né? Eu sou um homem branco, marchando irreversivelmente para a calvície, um pouco acima do peso, com uma camisa à la Mondrian, tentando dar uma escondida. E eu vou fazer um comentário assim sobre o impacto, né, que o pessoal falou, a guisa assim de começo de conversa e discussão, né, tentando aí incluir vocês também com as perguntas que devem estar formulando, né. Em relação à violência nas escolas, eu faria uma nota assim sobre a distinção entre violência e agressividade, né? Porque muitas vezes, no enfrentamento da violência, a gente acaba suprimindo também algo que é da ordem, vamos dizer assim, da experimentação com a contrariedade, com afetos dissonantes como a raiva, com o exercício, às vezes, lúdico da agressividade. E nem toda agressividade é, de fato, violência. Violência implica violar, né? Romper uma regra, romper uma lei, romper um pacto social que ele acontece voluntária ou involuntariamente, tácita ou explicitamente nas escolas, né? Ou seja, existe em cada uma das nossas comunidades, em cada uma das nossas instituições, uma espécie assim de convenção sobre o que nós chamamos de violência. Isso é muito importante. Quem diz, quem aponta, quem fala, isso é violento, isso não é violento, isso está no limiar, né? Isso é alvo de uma espécie de conversação, de pactuação, né? Para a gente poder dizer, olha, você está violando aqui algo que a gente estabeleceu. Por que eu estou enfatizando isso? Porque algumas pesquisas antigas, mal me lembrei aqui e ali, elas sempre me impressionaram dizendo o seguinte: escolas violentas, elas são violentas antes do bullying. Elas são violentas com os professores, elas são violentas com os fornecedores, elas são violentas com a comunidade no entorno, elas são violentas, esteticamente violentas, porque tem aqueles muros e catracas, e a retórica é violenta, e o marketing é violento, e daí você diz, poxa, essa escola que oprime, às vezes, seus próprios professores, e você vai ver lá o nível de burnout, o nível de afastamento dos professores, ele é alto, poxa, aqui a gente já tem um ataque, um bullying, um racismo, misoginia e outras formas de violência. Por quê? Porque isso acaba sendo pactuado, né? Não é só o nosso discurso explícito, né? É o discurso implícito, que ele tolera ou não tolera um certo nível de violência, né? E isso faz com que eu queria discutir. Deve entrar no currículo, acho que pautas específicas, temáticas que têm que ser enfrentadas, mas também me parece que os espaços indeterminados, recreio, café, situações extracurriculares, quando a gente empodera os professores para que eles possam escutar isso de forma contingencial, é aquela escuta que acontece naquele momento, às vezes no momento impulsivo, em que uma coisa está fervilhando, precisa ser agora. Nem sempre a gente pode esperar aquele espaço institucional, aquela situação mais organizada para fazer um enfrentamento
ou de uma violência, ou de uma agressividade, ou disso, né, que o Mário colocou tão bem. Eu acho que a experiência realmente que a gente tem que aprender da justiça reparativa, né? Porque, de certa forma, a tolerância das escolas com violência endêmica, ela está baseada num argumento vagamente republicano, vagamente, que é assim: a escola é espaço público. A voz do professor, ele é o representante do Estado. O que acontece no recreio, o que acontece entre eles, o que acontece fora, né, na sociabilidade fora, é na ordem da esfera privada. Ou seja, a gente pode e deve intervir, mas a gente não foi muito formado para isso. A gente não tem uma orientação, vamos dizer assim, discursiva, prática, para como é que a gente intervém. E, baseado nisso, muitas escolas, eu acho que acabam recuando e dizendo, e isso é assim um assunto entre eles, né? De fato, isso eu acho que compreende uma renovação do que a gente entende por educação, né? Então, nós aqui fomos formados para educar o quê? Sala de aula, professor, aluno. Acho que hoje a gente tem que educar os pais, né? Hoje a gente tem que educar aqueles que estão junto com os pais, aqueles que estão, os amigos que são de outra escola. A educação, acho que ela se espraiou para um projeto maior do que a nossa formação nos prometeu e nos informou, né? Com relação a, portanto, conflito, né? Ele precisa ser tratado, né? Ciúmes, raiva, ódio, não vão eliminar nenhum afeto. Todos merecem direito à cidadania. Mas o que a gente já vê por aí é uma espécie de cultura da positividade tóxica, né? Então, isso não pode ser vivido, aquilo não pode ser falado, isso está fora de assunto. Não sei como vocês veem, mas eu estudei num colégio que tinha uma prática assim, que eu hoje vejo a reedição disso, porque eles diziam, aqui nós não temos problemas com drogas. Como assim? Quando a gente pega, a gente manda embora. Então tá resolvido, porque não tem nenhum aqui até problemas com drogas. E a gente está replicando essa ideia de que, diante de um ocorrido, de um conflito, de um mau encontro, expulsa, coloca para fora. A pressão dos familiares vai nesse sentido, né? A conflitiva que vai se ramificando vai nesse sentido, que é o tratamento pela purificação. Acho que a gente precisa de mais, né? A gente precisa de mais e não estamos muito preparados para isso. E aqui eu lanço um pouco assim a minha impressão. Vocês podem dizer, não é verdade e tal. Mas nós tivemos 2 processos incríveis, né, que mudaram o Brasil. Primeiro, inclusão. O segundo, cotas. Hoje a gente tem a felicidade de ter mais alunos negros do que brancos nas universidades públicas brasileiras. Conquista que, quando eu estava na faculdade, não era assim, né? Conquista. Hoje a gente tem escolas onde tem uma diversidade dentro, né, de formas de sofrimento, de posições de vida, de limitações e etc. Digo, ok, onde estão as condições de mediação para lidar com diversidade? Quem falou como funciona um acompanhamento terapêutico, uma escuta, a maneira de como a gente vai... Se aumenta a diversidade, gente. Isso a gente sabe desde o cosmopolitismo grego. Vai aumentar a agressividade, não necessariamente a violência. Para que a agressividade não se transforme em violência, você precisa de mediação de palavra. Você precisa de escuta, você precisa de gente acompanhando o processo de cotas e o processo de inclusão. Sinto muito, minha opinião é que o Estado brasileiro foi demissionário nessa matéria. Ele falou, junta todo mundo, que daí a natureza marca e no final a gente resolve. Deu no que deu. Porque a gente está num processo, vamos dizer assim, de aguçamento da crise, do sofrimento mental nas escolas, também por isso. Veja que é um comentário otimista. É um comentário que diz assim, isso talvez faz parte do nosso processo de crescimento.
Isso talvez faz parte do aumento da conflitiva, que antes era invisível, negada, excluída, segregada. Né? Quer dizer, se aumenta a quantidade de pessoas dentro das escolas, dentro da universidade, se aumenta a diversidade, vai dar conflito. Qual foi o nosso erro? Não, isso não vai acontecer, porque eu vou pensar positivo, eu vou crer que não sei o que vai dar certo, não vai dar certo. Bom, daí eu chego talvez no meu último tópico, que é a educação para a escuta, como a gente faz, o Mário, esse incrível trabalho, né, de como é que a gente transmite a escuta. A escuta não é uma habilidade clínica, é uma habilidade pré-clínica. E a gente aprende escuta sendo escutado. É aquele professor, aquela pessoa que teve aquela palavra naquela hora, você fala, eu entendi como faz. Eu vou imitando, preciso de recursos, preciso de literatura, preciso entender a cultura, preciso de muita coisa para conseguir praticar a escuta. Né? Mas aí a gente tem, de novo, o Brasil. Né? O Brasil e seus movimentos curiosos de certa forma, estar à frente do seu tempo e depois atrás do seu próprio tempo. Né? Por quê? Porque, proporcionalmente, a gente tem poucos psicólogos na função de escutadores e conexos no Brasil em comparação com outros países. Por quê? Porque 20 anos, 30 anos atrás, a gente fez um movimento crítico. A gente olhou o que os psicólogos estavam fazendo nas escolas. Diagnosticando, clinicando e transformando dificuldades de aprendizagem, estilos cognitivos, maneiras de aprender em patologia. A produção do fracasso escolar. Não tem um da minha geração que não passou por isso. Para fazer isso, tira das escolas. Vamos proteger os nossos alunos desse tipo de arremedo. Não está aprendendo, vai para a classe especial. Fica lá na classe especial, você vai cronificando uma massa, né, de excluídos dentro do processo curioso de modernização e inclusão. A gente saiu das escolas. Né? Daí hoje o que a gente tem? Patologização massiva, de novo, de volta. Não é mais disfunção cerebral mínima, mas é autismo, é TDAH, é TOD. E isso acontecendo, vamos dizer assim, sem muita resistência. Os professores se queixam, as escolas não estão contentes, mas resistência organizada, resistência capaz de dizer, olha, gente, está acontecendo uma coisa aqui que está errada. Não dá para ser saúde mental, começa quando eu tenho um problema, encaminho para alguém que vai medicar. E daí você tem medicalização crônica, dos pequenos até a universidade, e daí pô, uma escala que a gente sabe, e que, convenhamos, somos indústria. Temos um negócio pela frente. Nós não estamos enfrentando pessoas que, de boa vontade, estão fazendo o possível para remediar o sofrimento, reduzir. Nós temos negócios pela frente. E estamos contrariando interesses fortes dos negócios, agora digitais. Né? E não quero ser paranoico, não, porque as indústrias... Não é nada disso. É só, precisamos voltar para as escolas precisam de mais escuta, colocação da Karen perfeita, quer dizer, 53% de aumento da taxa de suicídio. E pior, as meninas no Brasil estão chegando perto dos caras. E o pior, o Brasil, outras curvas, outros países, o Brasil está assim, se destacando nessa matéria. Não dá para ser, não é a nossa água, não tem diferença. É algo na nossa sociabilidade. 2 lugares, não sei se ainda vale isso, e tempo encerrado. Eu ia falar de como suicídio guaranis no Mato Grosso, ou seja, perda de território, perda de referência, perda de ancestralidade, perda de onde eu vim, e Zona do Fumo, Rio Grande do Sul. Extremamente competitivos, individualistas, e, ao mesmo tempo, a cultura do fumo. Fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico de novo. Contingências econômicas que afetam muito o processo de hiperindividualização. Eu acho que é uma dica. Né? São duas coisas que a gente precisa enfrentar para falar do suicídio. Então é isso, gente. Obrigado.
Obrigada. Vamos agora passar para a nossa grande conversa, vamos dizer assim. Já tenho uma pergunta aqui, mas também vou passar a pergunta para vocês. Começando aqui, alguém traz o microfone? Bom, José Luiz Setúbal. Queria dar parabéns e queria fazer, talvez não uma pergunta, mas um comentário. Até olhei aqui nas redes sociais da gente. Bom, suicídio é uma coisa, não vou dizer que me atrai, mas me preocupa. Eu sou pediatra e a gente no Sabará, não sei se a Cecília está aí? Está aí. A Cecília é uma pediatra que toma conta de uma coisa que a gente chama NACRE, que é Núcleo de Atenção à Criança de Risco. E a gente tem uma escala que monitoriza todas as crianças que internam, que são de risco. E a gente, evidentemente que as crianças que se suicidam não chegam lá, mas as crianças que tentam suicidar chegam e têm aumentado. E as crianças com automutilação também. Se você quiser entrar em contato com ela, a gente tem todas essas estatísticas. Agora, o que me chamou a atenção na sua fala, que você... concordo com você que as pessoas não gostam de falar em suicídio, mas a gente gosta. E eu olhei, porque a gente tem um canal de YouTube que tem vários filmes, várias coisas, então, só para sua curiosidade, nós temos um filme voltado para adolescentes sobre suicídio, e feito com adolescentes comentando sobre suicídio. E olha que interessante, o filme de ansiedade, eu acabei de olhar, tem 175 mil views. O de suicídio tem 6 mil. O de crianças trans tem 67 mil. Tem outro de ansiedade que tem 67 mil. Eu escrevo pelo menos 2 vezes por ano sobre suicídio. A gente tem um prêmio de comunicação, que acho que vai para o 4º ano esse ano, e sempre tem artigo de suicídio infantil. A gente só trabalha com criança e adolescente. Desse ano, um dos ganhadores fala sobre suicídio, e são muito bem escritos. E outros anos já tiveram prêmios. Quer dizer, se fala sobre suicídio. Evidentemente que não é um tema que dá para falar todo dia, né? Então, eu não tenho uma pergunta. A minha pergunta seria, evidentemente que as pessoas não gostam de falar sobre suicídio, né? Mas eu acho que se fala, talvez devesse falar mais, mas talvez a imprensa, a Sociedade de Pediatria tem manuais para os pediatras. Nós temos um congresso, que nem eu falei, que começa amanhã. Eu não sei, a Fátima, que é coordenadora certamente deve ter mesa sobre suicídio. Então, porque tem uma parte grande de saúde mental, então certamente tem. A Sociedade Paulista de Pediatria tem um congresso sobre violência. Eu já falei pelo menos 2 vezes lá sobre suicídio. Então, se fala. Agora, talvez tenha que se falar mais. Obrigada, né, por me contar tudo o que vocês têm feito.
E acho que é claro que vocês estão abertos ao tema, porque eu estou aqui na mesa também. A gente está tratando nessa mesa sobre o tema suicídio. E em muitos eventos não querem nem tratar desse tema. E muitos eventos científicos têm tratado do tema também. Quando a gente pega as publicações agora de Setembro Amarelo, especificamente, um número absurdo. Então, acho que se fala. Não é que a gente não fala, acho que a gente não consegue dialogar ainda, muitas vezes, nas conversas. Então, a gente tem conseguido, cada vez mais, ter publicações, ainda falta muito. Ter reportagens, mas ainda reportagens que não têm uma fala segura, muitas vezes, ou que não, né, ou que podem trazer informações errôneas que trazem ainda mais dor e sofrimento. Mas acho que entre as pessoas ainda é muito difícil ter o diálogo. O que eu vejo é uma dificuldade da sociedade em querer abrir esse tema. Por quê? Tem aquele grande mito. Se a gente falar sobre o tema, a gente vai aumentar o número. E isso é um mito. Tá? Acho que a gente precisa cada vez mais entender como chegar nas pessoas, de modo a fazer sentido essa fala e de que consiga trazer uma transformação. Porque, senão, às vezes, a gente só está falando entre a gente também. Né? Entre os profissionais da área da saúde ou, no máximo, entre os profissionais da área da educação, e não está chegando na ponta. Ao mesmo tempo, sendo muito rápida na minha resposta, eu vejo também muitas escolas tentando trazer esse tema e com muito receio. Então, professores querendo trabalhar com medo do que pode acontecer, mas porque eles entendem e eles veem o sofrimento dos alunos. Né? Eu acho que, pouco a pouco, a gente tem caminhado. Quando a gente pega também o número de reportagens de muitos anos atrás, ele nem é tão diferente do de hoje, mas ele estava na página policial. E hoje ele está na página de saúde. Então, a gente tem mudado também a forma, mas eu ainda acho que tem um caminho pela frente. E, sim, eu quero os números e depois falaremos sobre isso. E obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela provocação da fala e pela coragem de trazer o tema para esse evento. Bom, eu vou aqui colocar uma pergunta de quem está ouvindo online, mas também, se tiverem outras perguntas, já estou vendo. A minha sugestão, como a gente não tem tanto tempo, eu vou colocar essa pergunta, tem uma pergunta ali, se alguém mais quiser perguntar, a gente coloca algumas perguntas e aí vocês vão comentando conforme acharem, enfim, quiserem. Então, a pergunta é assim, da Lindisei Martins. Identificando o perfil de risco de um aluno agressor, quer dizer, então ela está falando assim, quando a gente identifica, né, puxa, um aluno que tem um perfil de risco, que tem uma questão, quais as medidas, né, que vocês, palestrantes, sugerem como intervenção individual? Então, ela está fazendo uma pergunta bem concreta. Né? Tem uma pergunta ali no fundo. Se alguém quiser também se juntar. Tá aqui, desculpa. Então, tem uma aqui e depois uma lá no fundo. Olá, boa tarde a todos aí. Doutor Mário. Primeiro, parabéns pela fala. Inclusive, eu acho que muito necessário. Eu também tenho algumas dúvidas, então, se eu fosse deixar todas aqui, eu ocuparia um espaço muito grande. E a minha dúvida era quanto o corpo docente da escola, não só professores que já são muito sobrecarregados, quanto toda a questão da educação em geral, quanto à pressão que é posta pelo Estado para que eles trabalhem excessivamente. Não tem como como eu posso dizer isso? Agora, meio que me deu um nervosismo de terminar minha fala. Não tem como só sobrecarregar os professores, mas sim toda a diretoria, as secretarias da educação, para que essas questões sejam ensinadas na sala de aula e também, como eu estava dizendo no horário de almoço, que as escolas também virem centros de educação, possam ser ocupados para que haja esse tipo de ensinamento para as pessoas,
para que aprendam sobre sexualidade, sobre o corpo delas, sobre reconhecer que não está bem mentalmente, fisicamente. Eu, como enfermeiro, eu gostaria que tivesse mais espaço, futuro enfermeiro, que tivesse mais espaço na sociedade para que haja essa educação em vários aspectos. Então, é mais um comentário do que uma pergunta mesmo. Enfim, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, muito bom. Vamos lá no fundo, e aí depois eu passo para vocês fazerem comentários. Oi, boa tarde. Eu também estou nervosa, quase enfermeiro, mas meu nome é Veridiana, eu sou da USP, eu sou do Núcleo de Estudos da Violência, trabalho no POD, que é o Observatório de Direitos Humanos em Escolas. E na minha pesquisa eu entrei para fazer pós-doutorado com uma coisa e eu acabei migrando para outra, que eu estou trabalhando e desenvolvendo, que é a necessidade de uma educação que eu estou chamando de socioafetiva. O preceito básico dessa educação é que a gente precisa ensinar afeto. Afetos. Ensinar de maneira curricular, ensinar de maneira sistemática, perene, por meio de discussão teórica, exercício, repetição, como todos os conteúdos que a gente tem na escola. Então, tem a ver com isso que ele falou, com o que vocês falaram. Me parece que a gente tem na sociedade um grande número de não ditos e, derivado desses não ditos, a gente chega nesses problemas. Então, a própria desigualdade de gênero, as questões que são erroneamente colocadas como subjetivas. Só que, por que eu quis falar aqui em público? Não era só fazer minha propaganda, não. É porque eu acho que tem muito a ver, quando a gente trabalha com esse tipo de temática, com as ações que nós, educadores, gestores, pessoas que estão em espaços de poder, porque são espaços de poder, atuamos nas microações, as formas como nós nos colocamos, as formas como nós criamos os espaços de escuta e as formas como a gente cria espaço e financiamento para esse tipo de discussão. Então, assim, uma coisa é a gente pregar para convertido, acho que aqui, de maneira geral, todo mundo está interessado nesse tema, mas eu fico muito ansiosa e disposta para que a gente tenha práticas efetivas. Por exemplo, eu estou dando uma formação numa escola de elite que me pediu para fazer uma formação em educação socioafetiva. E agora a gente vai fazer o planejamento do ano que vem. E aí a coordenadora me pergunta assim, e onde é que a gente pode pegar exercícios, práticas e tal que tem? Eu falei, então, a gente está criando agora, vamos fazer junto. Então, assim, eu preciso muito disso, assim, de que todos juntos possamos ter práticas desenvolvidas, assim, e prática, gente, é prática mesmo. Por exemplo, eu converso com um monte de adolescentes, os adolescentes não sabem transar. Isso, eu estou falando um exemplo chocante, mas é isso, assim. Se parte do pressuposto que todos sabemos transar, nós não sabemos. Quando o Mário fala, tem um monte de meninos perdendo pênis por sujeira, porque não ensinou, não falamos sobre. A gente tem um monte de não ditos, de não falados, que a gente parte do pressuposto que são subjetivos, ou de fora o íntimo, ou que não devem ser tocados, e eles estão resultando nesses imensos problemas sociais gigantes que a gente tem. Então, assim, é para a gente, nas nossas ações também, quando o Mário fala, eu lavo a mão antes de ir no banheiro e lavo a mão depois de ir no banheiro, ele está socializando uma coisa que podia falar, meu Deus, por que ele está falando isso? Mas tem todo o sentido com o que a gente está falando aqui, uma pessoa, um homem negro, explicar como ele faz uma higiene. Então, assim, é para a gente prestar muita atenção nessas coisas corriqueiras, sabe? Nesses micro-ensinos, nessas micro-coisas que têm a ver com a prática cotidiana. Então, era só isso, eu queria só deixar esse recado para a gente pensar. Obrigada. Bom, obrigada. A Veri estava num evento com a gente semana passada, das equipes de ajuda também. Bom, então, respondendo a pergunta do risco, né, e também já emendando com algo que o Christian trouxe, que é essa questão, né, do envolvimento nas outras ações na escola também, né? Então, quando a gente coloca a questão
da parte curricular é também envolvendo essas ações que estão no dia a dia da escola, né? Então, não adianta mesmo a gente ter só uma disciplina, ter uma disciplina e não termos ações no dia a dia. Até porque essas situações, a gente chama de problemas escondidos, eles acontecem onde não temos adultos olhando, né? Então, é preciso intervenções e olhares em todos os locais da escola, e para isso precisamos, claro, de profissionais formados que tenham estudado essas questões. Sobre a questão do risco, eu entendo que tem dois caminhos que a gente precisa olhar, né, duas questões. Uma delas é, que risco é esse, né? Se de fato existe uma ameaça iminente, e se existe uma ameaça, a gente não pode deixar de fazer a denúncia, né? A gente tem um canal específico do Ministério para fazer a denúncia, até porque a gente tem dados de que muitas situações, ameaças de ataque, foram impedidas pela polícia, né, pelo Ministério Público, por conta de investigações em decorrência das denúncias. Então, a gente não pode deixar de fazer. Só que tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de olhar, que é quem é esse estudante, aonde ele está. Eu já escutei esse estudante, né? Então, às vezes, o adolescente está com uma faca. Espera, por que é que você trouxe isso para a escola? Porque eu já acompanhei situações, por exemplo, que eles dizem assim, não, é que eu passo por um lugar super perigoso no caminho da escola, então eu trago para me proteger nesse caminho. Tudo bem, não é a melhor forma, mas ele não vai atacar ninguém na escola. Então, vamos escutar primeiro o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente fica tomado por esse medo vai isolar esse estudante ainda mais, né? E aí a gente acaba não cuidando. Então, por mais que às vezes seja difícil a gente pensar no cuidado em relação a alguém que está fazendo uma ameaça, a gente precisa olhar para esse cuidado, a gente precisa olhar para essa escuta e para esse ambiente, né? Como é que esse ambiente tem acolhido esses alunos e aí cuidando da convivência em geral, né? Então, um caminho, claro, se a gente tem uma situação de risco, a gente precisa pensar na denúncia, mas a gente precisa pensar no cuidado. O cuidado não é só nosso enquanto escola. O cuidado é da sociedade, o cuidado é da rede de proteção. Então, às vezes, esse adolescente tem uma situação de violência intrafamiliar, a gente precisa acionar a assistência social. Às vezes, tem uma situação de saúde, a gente precisa acionar a saúde, a gente precisa acionar essa família. Às vezes, essa família não sabe que ele está envolvido nessas subcomunidades. Então, assim, precisamos de um esforço mesmo coletivo. Quem são os amigos dele? Quem é que está perto dele? Ele tem amigos? Como é que esses professores olham para esse aluno, né? Como é que ele se comporta ali na sala de aula? Então, precisamos sempre desses dois olhares. Do cuidado, mas, claro, também da proteção, porque a gente tem que pensar na proteção de todos os outros. Vamos lá, eu vou tentar ser rápido, juro que vou tentar. Muita coisa você perguntou, menino, muita coisa. Parece bobeiro o que você falou, mas é muito importante quando a escola tem o seu tempo de conversa com a comunidade. Aí, quando eu falo comunidade escolar, quem pisa num ambiente escolar é educador. Quem entra na escola é um educador. Saiba que você é modelo. E nós temos como princípio de humanidade a cópia. Então, você é um modelo quando você entra na escola. Você é uma referência. Quando eu citei aqui a referência do meu corpo preto dentro de uma escola que movimentou um corpo preto de um estudante, é sobre isso que eu estou falando. É possível ter esse contato. É possível ter esse encontro. Nos pequenos detalhes, eu falei que eu estou com um pano de costas. Pequenos detalhes. Eu estou dizendo de onde eu vim e quem eu carrego. Eu não estou aqui desprotegido. Eu estou aqui com os meus ancestrais. Eu estou aqui com a minha negritude. Eu não tenho como desvencilhar disto. Sinto muito. Falar sobre emoções, a gente fala tanto de competência socioemocional, e que bom ver e te rever, que bom, a gente se encontrou em Brasília, num evento ano passado, e que bom te ouvir falando socioafetivo. A gente fala muito de socioemocional, mas pouco a gente atua na gestão de tempo, por exemplo. A gente não ensina nossos professores nas universidades a fazer gestão de tempo. Porque sala de aula exige que você seja um exímio gestor de tempo. Sem isso não dá. Quando os meninos põem aqui, tempo encerrado, de fato, eu tenho que fazer a gestão do meu tempo e da minha comunicação.
Senão eu não consigo. E isso é necessário, isso é aprendizado. Não tem jeito. Se eu não falar de educação sexual, se eu não falar de educação, eu não vou conseguir avançar nas conversas de violências de gênero. Eu preciso falar sobre educação sexual, porque senão as crianças terão filhos mais cedo. Uma criança que tem educação sexual muito bem estruturada, o seu casamento é posterior. Eu estou falando criança com educação estruturada, eu estou falando do nosso povo branco, tá? Não estou falando dos indígenas, porque esse conceito é europeu. Criança é recente na sociedade. Os indígenas têm outra leitura disto. E a gente tem que respeitar esse território, no território deles. E a gente vai olhando as violências que vão acontecendo nas invasões desses territórios com um olhar europeu. Eu falava no almoço, né, que eu saí de São Paulo para trabalhar no Pará, graças a Rocieli Soares, tá? O meu secretário. Sem ele, com certeza, nem aqui eu estaria, sem autorização dele, falando em nome de uma Secretaria de Estado. É tão importante a gente pensar que eu saí daqui com a cultura sudestina que olha só o seu próprio umbigo. E o meu corpo tem que responder à floresta amazônica. Meu corpo responder à alta temperatura do lugar, à alimentação que é diferenciada, a toda uma questão de respiração, suor. Eu estou falando de questões fisiológicas, não estou falando nem das culturais. Então pensem, eu saí daqui, mas lá eu não sou um colonizador. Porque a potência do povo negro e indígena naquele lugar, eu tenho que calar a boca, baixar minha cabeça e dizer, eu estou aqui para aprender com vocês. Quando a gente faz isso, a gente consegue, sim, levar e fazer ferramentas. Na minha equipe, eu sou o único forasteiro. Eu fiz questão de tirar os talentos daquele lugar. E os talentos estão trabalhando lindamente, porque são daquele território. E eu vou embora um dia. Mas a política está implementada. Só uma nota pessoal sobre o que a Veridiana colocou, da gente falar para convertidos, porque eu tinha essa noção também, até participar do grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos sobre discurso de ódio. E a gente tinha que chegar numa definição do que é o discurso de ódio. E eu propus que, bom, o ódio, antes de tudo, é um afeto. A minha surpresa, mais espantosa, uma antropóloga reputada, que continua a reconhecer, disse, não, senhor, ódio não é um afeto, porque afeto é bom. Afeto é coisa boa. Afeto é legal. O ódio não é legal. O ódio não é afeto. Eu acho que eu só estou dando esse testemunho porque é nosso léxico, o nosso letramento para falar de afetos, para falar de sexualidade, ele está, assim, bem em construção, né? Ele está parasitado por discursos de todo tipo. E não vai ser muito simples a gente estabelecer como é que faz essa prática, né? Porque ela tem que ver com o tema dos afetos, mas ela tem que ver com o discurso, com a empatia, que de repente você vira do avesso, a empatia vai contra você. É intrincado isso, porque aquela coisa que quando não me perguntam eu sei o que é, mas quando me perguntam eu já não sei mais como é que faz, né? E me lembrei de uma pesquisa na Libéria, vocês devem conhecer, eu estou aqui falando para especialistas, que tinha uma pegada muito simples, que é assim, como é que a gente faz para diminuir violência na boca do caixa? Né? Distribui $100, dá terapia e $100, ou não faz nada. Né? Só terapia não funciona. Só grana não funciona. Não fazer nada não funciona. A única coisa que realmente mexe no processo é dinheiro mais escuta. Libéria, né? Vamos aprender com a Libéria. Não, eu só queria, acho que
nossa, eles já responderam, né, tudo maravilhosamente bem. Eu acho que assim, se a gente não levar em conta os afetos, o papel do educador, né, e todos os seus, tudo que já está colocado em cima dele, né, e não conseguir fazer essa junção, né, até de poder ter esse olhar afetivo para o próprio educador, que é colocado num papel de resolver tantas situações, sem ele ter tido a instrumentalização para isso, e sem ter para onde encaminhar, quando necessário, essa criança para um espaço mais especial, no sentido de ter um cuidado mais específico para as necessidades dela, também a gente está reproduzindo a violência, porque a gente está colocando nesse educador a obrigação de fazer algo que ele não foi preparado para isso e sobrecarregá-lo ainda mais. Acho que é isso. Bom, acho que estamos caminhando aí para o final da mesa. Queria comentar o quanto a palavra pertencimento, convivência, foram muitas vezes ditas, assim como os afetos, né, a violência, o ódio e a necessidade da gente falar sobre isso. Acho que tem essa história do suicídio, né, que é vamos dizer, o grau máximo, e realmente é difícil de falar e olhar e conversar, mas é muito importante, preciso, mas até muito antes disso, né? Porque esse afeto da violência, o afeto do ódio, ele é humano, né? Então a gente poder olhar isso e falar sobre isso e enxergar isso na gente é fundamental para a gente poder escutar o outro também, né? Não ter medo de olhar isso em nós e no outro, acolher, né? Acolher o conflito, tratar o conflito. Acho que muitas vezes a gente foi falando disso ao longo aqui dessa tarde, como acho que diria, a única maneira da gente atravessar e cuidar dessas questões. Então é isso, queria agradecer a todos vocês aqui que dividiram a mesa nesse encontro comigo e agradecer a vocês as perguntas. É isso.